Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um top 10, um dos top 10 mais interessantes que eu já vi. Vamos apresentar os 10 lugares mais assombrados do mundo. Roda a vinheta. Bom, existem inúmeros relatos, contos e lendas de inúmeros locais que supostamente registraram acontecimentos sobrenaturais, principalmente em regiões bastante devastadas, às vezes por guerras ou às vezes até mesmo abandonadas, e algumas até mesmo habitadas, e que, segundo testemunhas, apresentam supostos acontecimentos paranormais. Bom, apesar de ser difícil de acreditar, existem histórias que parecem ser bem reais e que com certeza podem assustar qualquer pessoa que adentrar nesses locais. No entanto, esses lugares são registrados por inúmeros especialistas como assombrados, e muitos curiosos sempre buscam registrar alguns efeitos paranormais. Então eu resolvi aqui selecionar os 10 lugares assombrados de todo o mundo. Bom, então vamos para a nossa lista? Bom, em 10º lugar temos o Château de Chateaubriand, que fica na França. Bom, este lugar foi construído no século XI, que é assombrado por uma senhora chamada Françoise de Faux, que é esposa de Jean de Laval. Bom, segundo a história, o Sr. Laval descobriu que sua esposa tinha um caso com o rei Francis, e ele resolveu trancar a sua esposa em um quarto e envenená-la até a sua morte. E desde então surgiu essa suposta lenda que ela caminha nos corredores desse edifício. Achou! Que susto! Principalmente na data de 16 de outubro, existem alguns registros de alguns acontecimentos paranormais, principalmente de passos neste chateau. Oi! Oi! Cuto-cuto? Bom, segue algumas fotos aí do local para vocês verem. E no lugar temos o Edinburgh Castle, que fica na Escócia. Bom, enquanto a cidade em si parece muito assombrada, esse castelo é famoso por suas vozes assustadoras. Principalmente elas que acabam ecoando nos corredores deste castelo. E muitas pessoas acabaram registrando alguns acontecimentos bastante misteriosos, principalmente numa pessoa que estava tocando flauta no local. Existe até relatos de um fantasma de um cão, um baterista sem cabeça, e os fantasmas dos prisioneiros franceses da Guerra dos 7 Anos. E principalmente fantasmas de prisioneiros coloniais da Guerra Revolucionária Americana. Então, existem muitos relatos e muitos fantasmas ali. Então, qualquer pessoa que tenha coragem é bem interessante visitar. Olha as fotinhos aí. Em oitavo lugar temos o Dominical Hill, que fica em Baguio, nas Filipinas. Bom, realmente essa construção parece uma grande igreja. E existem bastante rumores de fantasmas que acabaram batalhando nas guerras que assombram este lugar. Pois antigamente ele era um hospital de guerra. E algumas pessoas dizem que os pacientes que morreram ali, eles acabaram se transformando em fantasmas e vagam pelo local. E muitas pessoas que visitam acabam escutando barulhos de porta se fechando, janelas, barulhos de pratos se quebrando e vozes gritantes bastante assustadoras durante a noite. Então quem tem coragem de dormir num lugar desses, né? Dá uma olhadinha nessas fotos.
Em sétimo lugar temos o Hiram Hall, que fica no Reino Unido. Bom, este lugar é bastante assombrado por um fantasma bastante famoso, chamado Dorothy Townshend, que acabou vivendo ali com seu marido, Charles Townshend. Bom, a história conta que Dorothy ela era amante do senhor chamado Lord Wharton, e o seu marido Charles acabou descobrindo o que estava acontecendo. Ele então decidiu aprisionar a mulher em uma seção bastante remota dessa construção, até que ela foi bastante torturada e acabou morrendo. E existem inúmeros relatos de suas supostas aparições, inclusive até mesmo registradas através de algumas fotos, que datam de setembro de 1936, quando um fotógrafo da revista chamada Country Life, ele acabou tirando uma fotografia dela em uma escada. Eu vou colocar umas fotos aqui da construção e do fantasma para vocês verem. E depois dessas supostas fotos, nunca mais foi registrada nenhuma aparição de fantasma. Mas ainda existe um grande mistério sobre supostos acontecimentos paranormais ali. Em sexto lugar, temos a Casa Branca, nos Estados Unidos. Bom, realmente, cada presidente que muda nos Estados Unidos sempre tem uma história. E essas histórias de fantasmas na Casa Branca já vêm assombrando muitas pessoas, sendo que as mais comuns são do senhor chamado Abraham Lincoln, que foi um ex-presidente americano. Outro relato bastante interessante foi de uma das primeiras damas, chamada Abigail Adams, que supostamente foi avistada flutuando em um dos corredores da Casa Branca. Sendo assim, este lugar é bastante assombrado. E dizem que existe até mesmo uma grande maldição chamada Tippecanoe, que é uma maldição dos 20 anos que assombraram muitos ex-presidentes. Segundo essa lenda, ela descreve um padrão em que os presidentes eleitos, em anos que finalizam com zero, como 1840, 1960, eles acabariam falecendo no exercício do seu mandato. Então olha que maldição, né? Então é algo bastante interessante, porque os presidentes já acabam sabendo dessa história, né? E tomam o máximo de cuidado para que eles não acabem vendo qualquer tipo de fantasma. Mas inclusive tem até mesmo relato do próprio Barack Obama, que diz ter visto aparições do Abraham Lincoln. Então imagine que algo incrível. Bom, dê uma olhadinha em algumas fotos da Casa Branca, que é um dos lugares mais famosos do mundo. Em quinto lugar temos o Hellfire Club, que fica em Montpelier Hill, na Irlanda. Bom, essa construção é bastante antiga e foi construído para ser um alojamento de caça no ano de 1725. E é um destino bastante popular para turistas e quem sabe de alguns fantasmas. E ele acabou se tornando um grande ponto de encontro de turistas atrás de fantasmas que acabam visitando Dublin, que tem bastante famosos pubs. E muitos desses lugares são encontrados com jovens que fazem pactos de adoração ao diabo. Bom, neste lugar existem contos de sacrifícios de animais, até mesmo de pessoas, missas negras, assassinatos, e é cercado de uma estrutura verdadeiramente assustadora. Então os relatos ali são bastante impressionantes. Dá uma olhadinha nessas fotos. Em quarto lugar temos Bangalore Fort, na Índia. Bom, este lugar ele fica bem no caminho de Jaipur para Alwar, em Rajastão, na Índia. E este forte ele se encontra já sem telhados, devido ao alto índice de destruição com o tempo.
E o mais incrível é que toda vez que alguém tenta colocar telhados neste lugar, o mesmo acaba desabando. E muitas pessoas dizem que isso é devido aos fantasmas do local. E ele é considerado o lugar mais mal assombrado da Índia. Bom, as lendas locais dizem que um feiticeiro acabou amaldiçoando ali e utilizou magia negra para fazer com que aquele lugar ficasse amaldiçoado. E até os dias de hoje, muitas pessoas não adentram aquele local, principalmente ao anoitecer, porque acham muito perigoso e assombrado. E até mesmo o governo acabou proibindo as pessoas de acessar ali, devido ao que aconteceu das histórias desse suposto feiticeiro. Então eu vou colocar algumas fotinhas aí para vocês verem. Em terceiro lugar temos o Screaming Tunnel, que fica na Cataratas do Niágara, do lado do Canadá. Bom, essa construção fica basicamente entre as divisas de Estados Unidos e Canadá. E ele é um túnel que percorre logo abaixo de uma ferrovia que liga as Cataratas do Niágara a Toronto. E ele é um dos lugares mais famosos do mundo e também tem notícias de assombrações. Bom, segundo a lenda local, se alguma pessoa permanece no meio do túnel próximo da meia-noite e ela acender um fósforo, a chama acabará aumentando e você poderá ouvir gritos de uma garota. E isso é realmente aterrador para qualquer pessoa. Então os relatos ali de supostas aparições de uma menina são bastante assustadores. Eu vou colocar algumas fotos desse túnel para vocês verem. E em segundo lugar temos a Universidade de Ohio, também nos Estados Unidos. Bom, segundo informações, um grande número de lugares desta universidade são bastante assombrados. E no campus existem inúmeras histórias de supostos aparecimentos de fantasmas. Sendo que a Universidade Britânica de Pesquisas Psíquicas, eles afirmam que essa universidade é um dos lugares mais assustadores do mundo, pois é registrado um alto índice de aparições de fantasmas, e muitas delas são relatadas até hoje. Inclusive, muitas pessoas até mesmo registraram fotos, fatos e gravaram inúmeros vídeos e publicaram na internet. Eu vou colocar algumas fotos da universidade para que vocês possam ver. Em primeiro lugar temos Betworth Lunatic Asylum, que fica na Austrália. Pois é, não há nada mais assustador do que um sanatório abandonado. Principalmente as inúmeras histórias que com certeza alguém já escutou destes supostos hospícios, onde muitas pessoas são torturadas devido a terem doenças psicológicas. Bom, este sanatório é localizado em Victoria, que fica na Austrália. E ele acabou servindo como um hospital psiquiátrico nos anos de 1867 até 1995, ou seja, cerca de mais de 100 anos. E cerca de mais de 9.000 pacientes já morreram naquele local. Bom, com seus mais de 130 anos já foram registradas inúmeras histórias e até mesmo fatos concretos. E não existem dúvidas de que aquelas almas que vagam no local são de pessoas que eram pacientes deste lugar. E muitas pessoas até evitam de acessar esse hospício devido aos altos índices de aparições de fantasmas, pois o lugar atualmente ele é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, principalmente por essas aparições fantasmagóricas e devido aos seus acontecimentos sem explicações. Bom, eu vou colocar algumas fotos para vocês verem como que é assustador esse lugar.
Bom, essa foi uma lista, espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei os lugares mais assustadores, claro que aqui no Brasil também tem números. Futuramente eu vou fazer uma lista aqui somente do Brasil. E com certeza existem inúmeros relatos, lendas e aparições que são registradas e colocadas até mesmo no YouTube. Se você pesquisar aí, com certeza você vai encontrar bastante conteúdo sobre esse tema. Bom, se você gostou do vídeo, clique em gostei para divulgar o nosso canal e se inscreva para receber as atualizações. Até o próximo, galera. Valeu, obrigado, acabou.